Olha, e a partir de hoje o Brasil passa então a trabalhar com a adoção do B15. E sobre a nova mistura obrigatória do biodiesel ao diesel, eu vou conversar então com Daniel Furlan Amaral, que é diretor de Economia e Assuntos Regulatórios da Biov, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Boa noite, muito bem-vindo. Boa noite, Simone. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a você pela gentileza de mais uma vez estar conversando com a gente aqui no canal. Vamos lá, impactos então da medida para a cadeia do biodiesel e a quantos passos estamos então para as próximas elevações, que a gente sabe que tem esse calendário aí, quanto o setor produtivo está preparado, a gente está falando do B15, mas lá na frente tem muito mais para se andar, não é, Daniel? Boa noite. Boa noite. Bom, falando aqui dos impactos, né? Estava aqui acompanhando o Silmar falando e tendo aqui a concordar com ele, né? Que os impactos são positivos para a sociedade, para a economia brasileira, repetindo até o que ele falou, né? O Brasil agora tem mais segurança energética, reduz as importações de diesel, um momento tão importante nessa geopolítica complexa que o Brasil está vivendo, até mesmo aí com menções claras aí à importação de diesel russo que o Brasil tem feito nos últimos anos. Portanto, o biodiesel ele vem a substituir esse diesel importado e melhor ainda, gerando empregos, renda aqui no Brasil, né, um produto que estimula a cadeia produtiva de oleaginosas, de gorduras animais também. Também faz a integração com a agricultura familiar e melhora indicadores ambientais, tanto na questão dos gases de efeito estufa, quanto na qualidade do ar, que é tão importante, especialmente em meios urbanos, né? Então, a gente está falando aqui de uma série de indicadores muito positivos e complemento, né? O biodiesel, ele, ao estimular a produção de óleo de soja, por exemplo, ele também gera mais farelo proteico. Portanto, o custo das proteínas animais, né, das carnes, por exemplo, os ovos, também reduz porque a ração fica mais barata. São muitos os indicadores, não é, Daniel, positivos que a gente traz aqui para essa conversa, você colocou e muito bem. Agora, eu queria saber em relação à capacidade industrial, né? Quantas plantas hoje? Olha, o setor hoje ele já tem ao redor aí de 60 plantas, são usinas espalhadas por todo o país, ou seja, é mais um aspecto importante porque essas usinas elas conseguem aumentar a competitividade, elas conseguem dar um melhor abastecimento local, regiões que até alguns anos atrás eram abastecidas apenas por diesel, de longas distâncias, ou diesel importado, ou mesmo brasileiro, mas rodando longas distâncias, agora tem uma produção local de bioenergia. E isso é muito importante, até porque essa mesma usina, além de produzir a bioenergia, ela também vai usar os resíduos locais, as gorduras, o óleo de fritura, tudo isso gera impactos muito positivos, né, para a economia local, transformando esses resíduos em energia limpa. E a gente vê aí em relação a todo esse lado positivo, a gente tem uma safra, na estimativa de uma excelente safra, né, pela Conab, ou seja, mais soja, mais esmagamento, ajudando toda a cadeia, né, desde o nosso produtor, o nosso agricultor lá, que está estimulando, está fazendo esse cultivo, não é? E em relação ao meio ambiente, aquela frota, né, que a gente sabe que usa o diesel, agora com a mistura de 15% de biodiesel, pode retirar e muito, não é? As emissões, melhorar, diminuir essas emissões aí no meio ambiente. A gente tem como saber, dessa mistura de 15%, quanto que a gente pode aliviar, tirar isso dessas emissões? Nós temos sim, esse é um número muito importante. A própria empresa de pesquisa energética ligada ao Ministério de Minas e Energia fez um cálculo. E nesse cálculo ela mostrou que cerca de 75% das emissões de gases de efeito estufa são evitadas ao utilizar o biodiesel. E cerca de 50% do material particulado, que é um componente extremamente nocivo para a saúde pública, também se evitam, né, com o biodiesel. Ou seja, nós estamos falando de uma série de ganhos para a saúde pública que são importantíssimos para melhorar a qualidade de vida das pessoas, né? A gente vê o quanto isso é importante nos grandes centros urbanos.
Melhorar toda essa descarbonização, porque a gente sabe que a frota, o brasileiro, né, quando ele pega aquele ônibus movido a diesel, ele vai saber que a partir de agora a gente tem ali mais uma participação, um aumento, não é? O B15 chegando ali para ajudar toda, né, a gente tirar, melhorar toda essa estratégia, ampliar, tirar, né, melhorar as fontes renováveis, buscando a descarbonização. Tem um calendário, a gente está falando do B15 entrando hoje, né, 1º de agosto. Vamos relembrar, então, os próximos, para chegar, né, nos próximos, até o B20. Pois é, então, a Lei Combustível do Futuro, ela estabeleceu um cronograma indicativo, ele não é obrigatório, ele precisa ser confirmado pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, mas ela traz, então, que em março de 2026, nós teremos, então, o B16, né, que é o percentual de 16% de mistura no diesel comercial, e crescendo um ponto percentual a mais todo ano, até chegar ao B20, né, 20% de mistura. Ela também coloca que o teto da mistura obrigatória passa a ser, que antes era de 15%, passa a ser 25%. Ou seja, ela amplia bastante todo o potencial de inclusão do biodiesel na nossa matriz energética. Então, agora cabe ao governo, né, junto com o setor privado, com as montadoras, conduzir agora esse processo de discussão para que esse calendário, então, seja seguido. Da nossa parte, né, dos produtores de biodiesel, vemos plena condição disso ser feito, temos capacidade industrial, como você bem colocou, temos a safra, temos óleo de soja, entre outras matérias graxas também. Então, o Brasil está pronto para chegar no B16 em março. Aproveitando que você falou de outras matérias graxas, né, o biocombustível é feito a partir de fontes renováveis, a gente está colocando a soja aí, mas, Daniela, pode também chegar pela canola, gordura animal, não é? Pelo óleo de canola, pela gordura animal, os diversos tipos de gordura animal, inclusive, né, bovina, suína, de frango, óleo de peixe. Estamos falando também do óleo de algodão, que é muito importante, o óleo de palma. Enfim, a gente está falando até do óleo de fritura recuperado, que também faz parte do processo. Então, ou seja, é um produto, é um biocombustível que tem essa flexibilidade de absorver todos os tipos de materiais disponíveis, fazer o devido refino e entregar uma bioenergia limpa para a sociedade. Mas hoje a gente vê mais a soja, não é, sendo empregada? A soja, sim, ela responde hoje por cerca de 72% do uso de matérias-primas, seguido pelas matérias de gordura animal, que representam de 15% a 20%, depois o restante é bem variado, ali com óleo de algodão, óleo de fritura recuperado, palma, enfim. Então, o Brasil, sim, ele está centrado na produção a partir do óleo de soja, mas os demais óleos e gorduras gradualmente estão ganhando participação. Daniel Furlan Amaral, diretor de Economia e Assuntos Regulatórios da Biov. Daniel, muito obrigada mais uma vez pela gentileza dessa conversa importante aí, a gente chegando, o Brasil chegando no B15 e avançando o ano que vem, né, março, para o B16, quem sabe lá com certeza estaremos aqui para falar novamente, viu? Muito obrigada, boa noite, um excelente fim de semana e até a próxima. Nós que agradecemos, um dia bastante de comemoração. Até a próxima. Até lá, tchau, tchau. E, gente,